O Arco de Nossa Senhora de Fátima agora é patrimônio histórico material do município. A lei foi sancionada pela Prefeitura em celebração ao monumento inaugurado em 1953 e cheio de representatividade para nosso povo. Enquanto isso, a Prefeitura está reformulando os canteiros centrais das principais avenidas de Juazeiro, substituindo o gelo baiano por tachões luminosos para sinalizar as vias, reduzir gastos e promover a acessibilidade. E mais, a Cedeste está com inscrições abertas para os cursos de cuidador infantil e de recepcionista. As aulas iniciam dia 20 de agosto aos sábados. Mais informações no site da Prefeitura. Vale FM, oh, a rádio que é tudo que você quer. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Presidente do Icasa fala ao Vale Esporte sobre a atual situação financeira do clube. Diretoria do Guarani define um nome para assumir o time interinamente. Fortaleza vence clássico e deixa a zona de rebaixamento. Ceará perde o jogo e treinador foi demitido após o clássico. Ferroviário encerra a Série C de forma melancólica e terminando em penúltimo lugar. Estas e muito mais para você no Vale Esportes. 18:06 no ar, o Vale Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. A Prefeitura de Juazeiro não para. O programa Educa Juazeiro desenvolve ações que garantem o aprendizado dentro da rede pública através do investimento na infraestrutura das escolas e o monitoramento da gestão escolar. O programa também incentiva o uso de tecnologia pedagógica e prioriza a qualidade no ensino. Juntos, vamos elevar o patamar educacional do município. Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Madeira pra construção é Madeireira Beira Rio. Material de construção é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Comercial ZM sai na frente mais uma vez e lança sua campanha de produtos Steel. São preços imbatíveis em toda a linha de motosserras, roçadeiras, pulverizadores e muito mais. Concessionária autorizada Steel há mais de 14 anos, a Comercial ZM está pronta para lhe atender com mão de obra especializada, acessórios e peças originais de fábrica. Então, pensou em máquinas Steel? Vem pra Comercial ZM. Concessionária autorizada Steel na região do Cariri. Pra passear aqui e acolá, trabalhar, tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. O cliente está
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Viva mais viagens, viva mais vantagens, viva Guanabara! Com o programa Viva Fidelidade é assim. Ao comprar passagens na Guanabara, você ganha pontos que podem ser trocados por novas viagens e produtos. É só acessar vivafidelidade.com.br, fazer seu cadastro e aproveitar todos os benefícios. Embarque na Guanabara com Viva Fidelidade. É mais conforto, segurança e vantagens para você. É Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. A qualidade Unimed Cariri se tornou referência em nossa região. Temos a maior e melhor rede de atendimento para a sua família e a sua empresa. São mais de 450 médicos de diversas especialidades. Mais de 150 prestadores entre clínicas, laboratórios e hospitais. Entre eles, o Hospital próprio Unimed Cariri, com uma estrutura completa, urgência e emergência clínica e cirurgia geral 24 horas. E o pronto atendimento pediátrico, que dispõe do que há de mais moderno para o atendimento infantil 24 horas na região. Tudo isso para cuidar ainda mais do Cariri. Unimed Cariri. Cuidar de você, esse é o plano. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Aqui estamos nós para a apresentação do Vale Esportes do Timaço da Vale FM ao nosso lado. Boa noite pra você ligado aqui no Vale Esportes, com a presença do grande Lorival Leite, o LL, com as imagens, hein, Delton Sá? E ele tá filmando ou gravando o que é? Rapaz. Tá ao vivo? Ao vivo. Olha aí. No Insta é? Olha aí, rapaz. No Insta da Vale FM? Olha aí, Marco Valério. Olha que coisa boa, hein, Delton Sá? Nós estamos ficando famosos. Esse Delton Sá tá com muita moral pra Lorival vir aqui no dia do programa. Vou dizer pra você, viu? No YouTube também? Só o áudio. É só o áudio no YouTube. No aqui YouTube é tem um áudio, aqui né? é vídeo. Rapaz, nós estamos com moral mesmo, viu, Marco Valério? Então, se o povo que nunca viu a gente quiser ver a nossa feiura, no Face da Vale também, é só dar uma olhada no Instagram. Caramba, rapaz, olha aí que coisa, hein? Esse Lorival é sensacional. É Lorival. Exatamente. Definiu o vídeo. Vamos lá, Delton Sá? Vamos rolar a bola aí? agora. Começar com o Verdão? Vamos sim. Tem notícia boa do Icasa hoje. Tem? Acredito eu. Boa noite. Essa boa notícia. Boa noite. Fala, presidente. Boas notícias. Muito bem, Marco Valério, boa noite, Delton Sá, boa noite pra você que sintoniza a Vale FM, ao pessoal do YouTube, ao pessoal que tá aí no Instagram também, um grande abraço. Vamos trazer as informações da equipe do Icasa, que está exatamente 25 dias de iniciar, aliás, 21 dias, né? Tô trocando as bolas aqui, 21 dias pra iniciar a sua pré-temporada pra Taça Fares Lopes, competição no qual a equipe é a atual campeã. Só que, Delton Sá, o futuro da equipe do Icasa com relação às finanças ainda é incerto. Isso porque
a equipe não teve acesso à cota da Copa do Brasil, às cotas do Campeonato Brasileiro da Série D e até mesmo as rendas dos jogos da Arena Romeirão aqui no Campeonato Brasileiro também tiveram desconto por conta de todas aquelas ações trabalhistas em que a equipe do Icasa responde. Infelizmente, o dinheiro arrecadado foi pouco nesse ano e agora a equipe do Icasa tenta fechar patrocínios para iniciar essa pré-temporada e para montar um bom elenco para essa fase. Quer dizer que o dia da CBF não saiu por quê? Tá depositado judicialmente? Ainda aquela questão... Ou não foi repassado pela CBF? Não foi repassado pela CBF. CBF ainda não repassou? Não. E aí, a gente conversou sobre esse e outros assuntos com o presidente da equipe do Icasa, o Aloísio Gregório. Boa noite, Aloísio. A gente está com quase 50 dias para o início da competição e estamos contratando, né, assim, atrás de jogadores para formar a equipe, mas isso depende muito de recurso, né? A gente todo dia está em reunião, estamos reunindo com alguns patrocinadores, futuros patrocinadores, uns que já estão com a gente, para ver se a gente faz um novo patrocínio. E aí depende disso, né? A equipe já está formada, o Fabiano fez um belo trabalho, já jogou nas nossas mãos nomes que podem jogar essa Fares Lopes, inclusive um belo time, né? Mas para isso a gente tem que fazer várias reuniões para ver essa verba para trazer esse time para fazer essa Fares Lopes. Aloísio, você tinha destacado que o Icasa tinha 2 prováveis patrocinadores, um em Fortaleza, outro aqui em Juazeiro. Como é que andam as conversas? Eu sou representante comercial e eu sei a dificuldade de pegar patrocinador final de ano. Geralmente eles têm um ano já feito e já pensa em 2023. E nosso objetivo não é 2023, ainda é 2022, que a competição é agora. Então, às vezes a gente leva um não, que um sim para 2023, mas a gente está insistindo, ainda faltam algumas reuniões, ainda não desistimos desses patrocinadores, talvez dê certo. Até agora, qual é a esperança financeira que o Icasa tem para essa Fares Lopes, Aloísio? A esperança financeira do Icasa, Aloísio, ela sempre foi os seus diretores, né? Os diretores que sustentaram esse time desde 2016. A gente não tem a entrada de dinheiro aqui, que veio ter algumas rendas aí na arena, muito pouco, às vezes prejuízo, mas quem sustenta o Icasa hoje é todos os seus diretores, né? O conselho é quem vem sustentando toda a verba o patrocínio ajuda muito, mas quem sustenta mesmo é os diretores do Icasa. Aloísio, por conta das ações trabalhistas, várias verbas são bloqueadas na equipe do Icasa. O torcedor fica na dúvida quanto à cota da Copa do Brasil, também a cota do Campeonato Brasileiro da Série D. O Icasa viu esse dinheiro, Aloísio? Olha, nenhuma das cotas foi liberada, nenhuma, nem a da Copa do Brasil foi 620 mil, essas duas da Série D, uma de 120, outra de 130, tentamos essa última de 130, fizemos de tudo, já fizemos ofício, que estava necessitando, porque tem que pagar a folha, mas nenhuma delas foram liberadas, estão tudo preso, nenhum centavo veio para o Icasa. Existe uma possibilidade ainda de receber? A gente trabalha todo dia, liga para os nossos advogados, o jurídico faz todo o trabalho, mas está difícil, né? Está difícil porque são muitas causas trabalhistas, são divididas no Brasil, em vários estados, quando um não prende, o outro prende, entendeu? E todo o dinheiro que vem para o Icasa, parece que eles ficam sabendo primeiro que é o Icasa. O advogado tem a causa lá, já manda bloquear lá o valor. Que uma perseguição, né, equipe do Icasa. Claro, a gente entende a justiça, tem os seus meios, sabe o que está fazendo, mas o Icasa precisa buscar uma forma, né, de conseguir recursos para Fares Lopes. Não dá simplesmente para ficar aguardando essas cotas, para ficar aguardando uma decisão judicial. A equipe tem que realmente ir em busca de patrocinadores. Até agora não confirma nenhum, até porque tem essa situação que o Aloísio destacou. Os empresários prometem para 2023, mas para 2022 realmente até agora nada foi confirmado. Viu? É que as grandes empresas fazem seu planejamento publicitário de um ano para o outro. Sim, então você chegar no segundo semestre e olha que esse ano é um ano atípico, é um ano de eleições, é um ano de Copa do Mundo, então tem toda uma situação diferenciada com relação há alguns anos. Agora, fazer futebol sem dinheiro, Delton Sá, é praticamente impossível, viu? É bem complicado, né, essa situação. E eu entendo quando a CBF não repassa, ou pelo menos prende o dinheiro, porque se ele for, tá perdido, não tem como resgatar mais depois que o dinheiro sai.
e vai para alguma ação judicial. E não tem como se estabelecer, se o Icasa tivesse todas as dívidas hoje, como já foi a intenção, trazer tudo para uma vara só trabalhista e tentar fazer com que todas sejam tratadas numa só vara, com um só juiz. Que está sendo feito. Né? Fica mais fácil você tentar o acordo, porque assim, chega uma ação de um jogador que tá lá no Paraná, ingressou lá, aí pede para segurar o valor, aí você diz, não, mas é 15%, aí vem outro da Bahia, mais 15%, daqui a pouco realmente vai embora o dinheiro todo, porque tem essa situação. O Icasa tem que buscar uma solução nesse sentido. Havia uma época que uma terceirizada podia receber esse dinheiro, não sei se hoje isso funciona, né? Eu me lembro bem que nessa época eram poucas as causas, mas na época por exemplo, do Arthur Boinho, o dinheiro não vinha direto pro clube, né? Tinha uma empresa que cuidava dos interesses do clube e quem recebia o dinheiro do clube, né? Conseguia receber esse dinheiro. Hoje eu não sei como é que tudo isso funciona e se a lei hoje permite, né? Que você tenha essa terceira parte aí que poderia tentar cuidar disso, mas hoje como tem muitos vínculos, rapidinho o pessoal chegaria em cima. É bem complicado, né? Bem difícil essa situação do Icasa. E eu acho que o Icasa só tem uma solução, sabe? É tentar cada vez mais massificar a história do sócio torcedor, de ter uma receita permanente todo mês, é uma alternativa. Aí tinha que ter a compreensão do torcedor de entender que esse dinheiro cai direto no clube, esse dinheiro não passaria por todos esses bloqueios. Tem que buscar uma alternativa, de criar uma situação que o clube possa sobreviver. E eu acho que essa era que uma terceirização desse sócio torcedor, de que o torcedor entendesse que todo mês é importante que ele faça o pagamento, tendo jogo ou não, que ele possa ajudar com um pouco, mas que esse dinheiro caia na conta do clube, né? Criar atrativos, né, Delton? Porque o torcedor, ele realmente só quer pagar quando tem jogo, porque tem ali um ingresso, tem uma cortesia. Agora, quando a equipe não está em uma competição, ele não se sente atraído, motivado para ajudar o clube. Até porque ele fica perguntando, e esse dinheiro vai para onde? E o dinheiro está sendo investido onde, né? E há um detalhe, viu, Aloysio e Delton? O torcedor do Icasa, ele é muito presente quando o time está atuando nas competições e fazendo uma campanha pelo menos de razoável para boa. Aí a gente vê a participação do torcedor do Icasa no estádio. Mas veja que as próprias promoções do Icasa, elas não têm muito destaque. Quando realiza uma rifa, um bingo, algo parecido, o Icasa não consegue a arrecadação que espera. Como é que está a situação dessa rifa? Pelo que eu tenho acompanhado, as vendas não são tão boas. Não paguei não, né? Não são boas. Eita, Delton. Eu paguei já? Não, pra mim não. Vai entrar do SPC. Corre quando aí? Só em outubro. Tem tempo ainda pra você pagar. Ainda tem todo o mês de agosto, setembro, enfim. O torcedor realmente, ele espera que o Icasa entre em campo, Marco, pra ele se motivar e comprar a rifa. Mesmo a gente divulgando, mesmo a diretoria indo atrás dessa situação, as vendas ainda são fracas, né? R$50, mesmo assim muitos não têm condições, alguns até juntam dinheiro, mas deixam para uma outra ocasião, principalmente quando a equipe está em campo. Vamos aguardar que quando tiver início a Fares Lopes, essa quantidade de vendas possa aumentar. Mas com relação a essa questão das ações, Delton, o Icasa tenta justamente isso, centralizar todas as ações lá em Fortaleza. Foi para isso que o Zacarias Silva esteve por lá na semana passada conversando com o escritório de advocacia para justamente tentar resolver essa situação, porque ficaria mais simples, aparentemente, né, da equipe tentar resolver. Enfim, vamos aguardar agora para saber dos encaminhamentos. Até porque o Icasa pode alegar para a própria justiça que há hoje uma possibilidade de, saindo do dia da CBF, de tentar resolver todas as dívidas de uma só vez, mas através de uma negociação direta numa só vara, enfim, e tentar estabelecer aí, né, enfim, valores, percentuais que possam permitir o time continuar sua caminhada, né? Até porque as rendas, elas tinham eram retidos 10, 15%. 15% e infelizmente, nesses casos aí de Copa do Brasil, Brasileirão, é 100%, né? O Icasa não vê nada do dinheiro. Poderia também ter essa questão. No Campeonato Brasileiro só estava sendo retido 15%. Não, falo da cota de participação, certo. Não das rendas dos jogos. As rendas isso, era 15%, exatamente. Então, era pelo menos essa a situação que o Icasa queria resolver, tentar pelo menos uma parte desse montante, né? Você fala das cotas, né? Das cotas, tanto da Copa do Brasil quanto do Campeonato Brasileiro da Série D, porque realmente das rendas eram 15% retidos.
Valeu, Aloysio. Obrigado pelas primeiras do Verdão. Daqui a pouco você volta com muito mais no Vale Esportes. A hora do timaço. 18h23 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Você tem que dar uma passadinha por lá para você aproveitar, para você comprar o seu Chevrolet 0 km lá na Novo Rio Veículos com aquela equipe do meu amigo Roberto. Tá certo, Delton Sá. Vamos falar também do Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, grama esmeralda, jarros, vasos e plantas e acessórios, tudo para o seu sítio ou para o seu jardim você encontra no Espaço Verde. Há 25 anos atuando no mercado de plantas. Avenida Leão Sampaio 1250, bairro Lagoa Seca. E o telefone do Espaço Verde é 3571-3457. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Quer comprar a sua moto seminova na Ares Motos? Tem lá, meu amigo, uma enorme quantidade de motos para você comprar lá. À sua disposição, seminovas. Tem Pop, Bis, tem Titan, tem Fan, tem Start, tem Bros, tem Twister, tem NXE para você. Tudo isso à sua disposição, XRE, deixa eu corrigir aqui. À sua disposição lá na Ares Motos, Marco Valério. Aí você vai poder comprar a sua moto seminova e vai poder parcelar no seu cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. Chegou lá, a moto seminova é 10 mil, você passa no cartão 10 parcelas de 1.000 e você levou a sua seminova. Quer moto nova? Tem também com entrada facilitada, moto sair emplacada, o restante de 48 meses você ainda pode comprar, adquirir a sua cota do consórcio nacional Honda. O Quintal Cariri apresenta todas as quartas-feiras a chamada Quarta Diferente, com a participação de vários cantores numa noite muito especial. Tony Alves, Léo Alves, os Cabras e Lampião, Edson Bom de Farra, Frando Piseiro, Pagode 71 e muitas outras atrações que se revezam no palco do Quintal Cariri. É toda quarta-feira na Avenida Castelo Branco, em Juazeiro, com entrada franca. E tem promoção na quarta-feira, por exemplo, caipirinha somente R$3. Quintal Cariri, sabor e diversão. O Instagram é @Quintal Cariri. Informações 98811-1095. Está cansado de pagar contas absurdas de energia? A Genesis Solar tem a solução. Faça seu orçamento sem compromisso. Temos condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar, meu amigo. Eu tô falando Genesis Solar. Chama no zap 981-237956. Você fala com meu amigo Luciano Carvalho. Deixa o sol pagar a sua conta de energia. Você vai lá na Genesis Solar, lá no Cariri Garden Shopping. Olha só, na hora de comprar aquele pãozinho delicioso, você já sabe, produtos Panebom Pão Nosso. Tem a linha integral, que é muito saborosa e um verdadeiro sucesso. A linha integral multigrãos, aveia e 100% integral, produzido com açúcar mascavo, baixo teor de sódio e aditivos químicos. Tem a linha regular, né? A normal. Pão hot dog, hambúrguer, hamburgão, pão de forma, pão árabe, torradas, sequilhos da Panebom Pão Nosso, além também da melhor massa para pastel do Brasil, que é a massa Tasquinha. Marco Valério, agora eu quero falar da Dourados, meu amigo. Se você é vendedor de joias e quer iniciar o seu próprio negócio, eu procure a Dourados. Folhados com garantia, melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante, quer banhar sua mercadoria com segurança, precisa conhecer a mais moderna linha para folhados do Brasil. Dourado Joias, transformando seu sonho em realidade. Rua Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031. Daqui a pouco tem notícias do Guarani, viu, Delton Sá? Lembrando que na hora... editor de imagem. Rapaz, aí, hein? Na hora de comprar a sua casa própria, trocar por uma melhor, fala com quem entende do assunto, Daniel Victor. É corretor de imóveis com mais de 15 anos de atuação. E se você for comprar terreno para investir ou construir, o corretor Daniel Victor é também o caminho mais seguro. E já te dá uma boa dica: conheça o loteamento Terra Santa, no coração de Juazeiro. Ligue para o Daniel Victor, 99615-1864, transformando sonhos em realidade. Bom, Marco Valério, em nome sabe de quem? De quem? De Churrascaria Mão de Vaca. Ixi, coisa boa, rapaz. Foi Churrascaria Mão de Vaca, Marco Valério, viu? Foi, sim. Foi Churrascaria Mão de Vaca. Olha, domingo, pra você que quer almoçar, Churrascaria Mão de Vaca, tá certo? Você quer comer aquela carne de sol
espetacular na nata. Eu descobri um detalhe. Quem prepara é minha amiga Sandra Selma lá, rapaz. Aquela carne de sol sertanejo. Parabéns a ela, muita qualidade. Espetáculo. Muito bom. Lá mesmo. na churrascaria Mão de Vaca. Diz que até o Baião 2 ela tem um toque dela lá pra aquele Baião de 2 molhado ou cremoso, como cada um queira, né, chamar. Churrascaria Mão de Vaca tem o melhor churrasco da região do Cariri. Pratos deliciosos que conquistaram nossa região. Aberto para você diariamente, tem o Delivery 98865-7741. Olha só, a Unileão está com inscrições abertas para o curso Oratória, Arte de Falar em Público. A capacitação tem previsão de início para o dia 20 de agosto, com aulas semanais aos sábados à tarde. E vai acontecer presencialmente lá no Campus Saúde. Mais informações, você quer aprender a falar em público, né? Vencer o medo de falar em público, dá branco, dá nervosismo. Acabe com isso fazendo esse curso lá da Unileão. 2101-1051 para você se informar, ou pelo WhatsApp 988340538. Agora eu quero falar de Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria na Praça do Heraldo Castelo 320. Lá você tem cortinas de vidros, boxes, espelhos, esquadrias em alumínio, portões em alumínio e muito mais. Alfa Vidros Vidraçaria, telefone WhatsApp é o 99812-5851 e também em nome de Atacom Home Center. O Home Center que o Cariri aprovou. Atacom tá aberto agora para você lá na rua Doutor Mauro Sampaio, lá no bairro Lagoa Seca, para você comprar tintas, pisos, cerâmicas, porcelanatos, pata elétrica, hidráulica, para jardim, cubas, vasos, tudo isso para você lá na Atacom Home Center. Conosco também Comercial ZM, que é concessionária dos produtos Steel para toda a região do Cariri. É isto mesmo, máquinas, ferramentas, EPIs, é como a Comercial ZM, que continua com promoção das motosserras Steel pelo menor preço. Lembrando que a Comercial ZM fica na Avenida Padre Cícero 2370 e o telefone é 3511-9550. Pizzaria e hamburgueria Oval. Rapaz, já deu foi água na boca agora, viu, Delton? Na compra da pizza grande, Marco Valério, você vai ganhar um refrigerante de 1 litro, mas isso é na quarta-feira, né? Na quarta-feira, a promoção, né, da Luiz? quarta-feira. Na pizza GG, você vai ganhar um refrigerante de 1,5 litro. Aí tá certo. Lá na Pizzaria Hamburgueria Oval. Mas tá funcionando hoje, Delton? Hoje tá. Aí quem quiser começar a semana com uma pizza deliciosa, lasanha, como é que faz? Beirute, esfirra, vai chamar no Zap ou vai ligar, você escolhe. 98... Não pode ir lá também não, Delton? Pode, Marco Valério. Pô, diga aí onde é que fica. Fica na Todos os Santos com a Carlos Cruz. Bem pertinho aqui, né? Bem pertinho. Você vai beirando a linha pela Carlos Cruz ou vem na Todos os Santos descendo. Na hora que atravessar a linha, você dá de cara lá com o Val. E pra quem tá em casa e quiser só pedir, como é que faz? 988-429514. Repita. 988-429514. Muito bem, Delton Sá. Olha, eu chego lá. Vou me esforçar um pouquinho, vou chegar lá. Colégio Compasso, faça a matrícula do seu filho no Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Rua Adilon Gomes 474, bairro Tiradentes. Informações do Colégio Compasso 35710531. Agora eu quero falar em nome de Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, apresentei e use produtos da Ramagem Couros, fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690. O telefone é o 3571-3758. Hotel Amuarama é a casa do caririense na capital cearense. Hotel Amuarama Reservas. O DDD é 85-3304-8900. Você já foi no Erlim hoje? Não, ainda não. Pois ó, o Erlim, Marco Valério, tá com ofertas incríveis pra você. É mesmo, E se rapaz? você tiver, porque as ofertas do Dia dos Pais, ele vai prorrogar. Então eu vou deixar essa semana aí pra você comprar o seu smartphone, seu iPhone, todos aqueles produtos que estão em oferta. E se der um problema no seu celular, meu amigo, a galera lá, a rapaziada lá, resolve direitinho. Aí você diz, não, mas agora tá fechado. Tá nada, tem a loja aberta lá no shopping. Lá da Fox. Até 10 da noite. Você pode ir lá na Fox do shopping, que você tá lá, tem uma equipe pra receber lá, pra poder resolver o seu problema. Se não tiver pra consertar lá, mas pelo menos já recebe hoje, já adianta o serviço pra você
para você consertar o seu smartphone ou comprar o seu smartphone, seu iPhone. Na Fox tem loja no Crato, tem em Juazeiro do Norte, tem no Cariri Garden Shopping. Beleza, Delton. Conosco também Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar madeiras direto do Pará. Você parcela no cartão de crédito, tem toda a facilidade. E lembrando que a Madeireira Beira Rio fica na rodovia Juazeiro Barbalha. Um amplo estacionamento para você ser atendido com toda a tranquilidade. Agora, se você quiser fazer um orçamento, passa um zap para 998 40 19 76. E agora eu quero falar de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer. Anota o delivery 98838 0548. Deixa eu mandar um abraço pra galera lá do Baleia, Marco. Mande. E dizer que o comercial do meu amigo Baleia jogou ontem. E aí? Lá no campo do Parque São Geraldo e venceu o Santa Cruz pelo placar de 1-0 com gol do Caio Cratense, rapaz. Um abraço pra rapaziada lá do comercial do Baleia. Caio saiu lá do Crato pra fazer gol no Juazeiro. Gol aqui em Juazeiro do Norte. Em cima do Santa Cruz, meu amigo Jim. Sim, em cima do Santa Cruz lá. Jim, rapaz. Tudo comemorando. Ontem foi uma comemoração só e hoje o pessoal continua comemorando lá. E toma baleia. Toma baleia com aquele suco de maracujá pro cara ficar tranquilo, calmo. Suquinho de cajá também é bom. Mas Arlindo, olha o zap, viu, Arlindo? Pelo amor de Deus. Tá uma confusão danada aqui. O zap Nelson. Eu não vou mentir. Tá uma confusão danada aqui. Maior confusão na área do Shell, né, Delton? Tá com a hora, JF. A hora no Timaço. 18h34, agora eu me assustei. É muito peso, né? Não? Agora eu me assustei. Rapaz, se você visse a moral dele lá no Irlã ontem, Delton Sá. Que moral, ele lá no Irlã ontem, a moral dele. Só traçando, Delton Sá. Né? E é uma mesa especial, diferenciada. Eu fico imaginando o tratamento de Irlã com ele, né? Tal, lá. Como é que funciona? Como é que funciona o tratamento? Bora falar do Guarani, Delton Sá? Vamos convidar então Anderson Luiz da Silva. Grande Anderson Luiz. Após mais um final de semana que ele sobreviveu, estamos aqui com Anderson Luiz. Boa noite, Anderson. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton Sá, todos os ouvintes do Vale Sports. Estamos aqui para falar do Leão do Mercado. Inclusive, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Vale FM o presidente do Guarani. Hoje, o presidente do Guarani, o presidente interino, vai ficar na função pelos próximos 45 dias, depois da reunião que aconteceu na última sexta-feira, que a gente repercutiu durante toda a semana passada aqui dentro do Vale Sports. Ficou definido que o nosso querido Val vai ficar à frente da presidência do clube. Primeiramente, boa noite, Val, e me explica o que é que ficou definido de fato nessa reunião da última sexta-feira. Boa noite, Anderson. Boa noite, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite. O que ficou definido foi que terminou o mandato do Roberto, e então eu assumi agora, né, até 45 dias. A gente fez uma reunião agora sexta-feira na pizzaria, e inclusive eu ia ser o vice, né? Sim, a gente tinha conversado, né, um pouco antes. Já tinha conversado um pouco antes, e Samuel o presidente. Mas só que decorrer da reunião, e eu fiquei sendo o presidente, Samuel vice. Ô Val, a gente sabe que o Guarani precisa de uma eleição para definir o presidente pelos próximos 3 anos. Por que aqui você não ficou nesse cargo definitivamente? Porque assim, a gente vai ter, o Alisson vai fazer uma reunião, né, para definir realmente o presidente. E então eu vou ficar esses 45 dias, né, dependendo como seja, né, se tivermos parcerias, se tiver gente que realmente queira que o Guarani se engrandeça cada vez mais, aí assim eu vou botar meu nome como presidente. É porque no momento, até conversei com o Alisson fora do ar, o Guarani precisa assinar rescisões de jogadores, tem uma questão burocrática que precisa ser resolvida. Então, de fato, eles elegeram um presidente na última sexta-feira, que foi você, elegeram uma nova chapa. Como é que ficou essa chapa? Essa chapa ficou eu presidente, Samuel vice. O Ézio é o primeiro diretor. O Ézio e o Charles. E o Charles, Essa é a chapa. Essa é a chapa. Que ficou para comandar, que foi eleita na última sexta-feira, já nessa reunião. Inclusive hoje, você já foi. Eu só queria. Me perdoe, Anderson, cortar a sua linha de raciocínio. Mas peraí.
Eu quero tentar compreender administrativamente o que está acontecendo. Vocês têm que fazer uma eleição para uma diretoria assumir por 3 anos, que é o mandato, né? Um triênio, não é isso? Isso, é. No Guarani. E como é possível, ao término, vocês elegeram uma diretoria para 45 dias? Assim, Delton, termina realmente daqui a 45 dias. O mandato vai terminar daqui a 45 dias. Então, não, esse mandato atual, o mandato que o Roberto está Roberto, então vocês estão tirando o Roberto. Isso, e você está assumindo esses próximos 45 dias até realizar a eleição de fato quando vai acontecer. Agora eu entendi, porque pelo entendimento fizeram uma eleição que só vai durar 45 dias. Não, na verdade você está substituindo para complementar o mandato que termina daqui a 45 dias. Agora eu entendi. Então vão ser especificamente isso, para resolver a questão burocrática, e aí vai ter reuniões para definir quem será esse nome a assumir durante os 3 anos. Como é que está o seu nome em relação a continuar no cargo do Guarani? Anderson, é assim, primeiramente a gente tem que manter, vamos dizer, o Juarez, o Juraci, desculpa que inclusive está até viajando, e vou conversar também com Samuel, né? A gente vai sentar, conversar, a gente vai querer parcerias. Então, se a gente formar, né, um grupo forte, né, de empresários, que eu já comecei até a conversar com alguns, e eles sabendo que eu estava à frente, eles vai nos ajudar também. E aí eu posso lançar assim meu nome à presidência de 3 anos. Val, agora como é que tá a situação financeira do Guarani após essa Série B do Cearense, em que o Guarani foi campeão e deu tantas alegrias para o seu torcedor? Porque tem a questão das rescisões para o Guarani concluir, tem também, sempre tem despesa num time de futebol, muito embora o Guarani nesse momento esteja com as atividades paralisadas, já tem um planejamento para o Campeonato Cearense do ano que vem. Então, financeiramente falando, como é que se encontra o Guarani, ou é necessário ainda recorrer a um ou outro abnegado para fazer face às despesas? Marco, na realidade a gente está no vermelho, né? É justamente isso aí. A gente vai ter as rescisões dos jogadores, né? A gente vai terminar, tem alguns jogadores que a gente vai ter que arcar ainda, né? Mas a gente está montando uma diretoria que vai, eu não vou nem falar agora não, mas se tudo der certo, o Guarani vai sair bem. Vai ter recursos. Vai ter recursos. Os empresários aqui de Juazeiro, eu já entrei em contato com alguns e... Você quer criar tipo um conselho, um grupo que possa estar chegando junto, ou é patrocínio de fato? Como é que é essa? É uma modalidade de contribuição, de torcedores que vão contribuir, ou de fato esses empresários que você se refere seria de patrocínio mesmo? De patrocínio e também o grupo que a gente fez, né, do Tropa do Leão, que sempre nos ajudou, né, de uma forma ou de outra, com rifas, com ajuda, né, dos torcedores, que a gente tem a torcida que realmente gosta de ajudar o Guarani, e eu estou em busca de mais pessoas que nos agreguem. Eu até disse certa vez aqui, e o Samuel, enfim, disse, não, porque no Guarani não funciona. Eu acho que o Guarani, e assim como já disse ao Icasa, algumas vezes alguns dirigentes do Icasa, vocês precisavam fazer eventos e que pudessem fidelizar esse torcedor. Porque assim, eu vou dar um exemplo para você aqui. O Guarani fez ao longo desse campeonato, eu devo ter comprado ao Samuel 4 ou 5 rifas, não sei se foi essa quantidade. E toda rifa sempre a média de R$100. E eu acho que o Guarani, ao invés de todo mês tá o cara correndo para tentar vender a rifa, por que não criar um programa de contribuição que todo mês possa sortear entre esses uma premiação, mas que a receita já seja garantida? Delta, olha, chegar pro torcedor do Guarani, eu vou dar um exemplo. Chega pro torcedor e diz, olha, nós vamos fazer o seguinte: você vai passar seu cartão aqui em 6 parcelas de 100, de R$150 no seu cartão de crédito, tá aqui. A cada mês nós vamos sortear no mês
tem um iPhone não sei das quantas, tem uma TV não sei de quê e tal, e você todo mês o cara já fez a contribuição, o dinheiro já tá garantido para vocês, não tem que o cara tá todo mês correndo atrás de um cara para tá vendendo, oferecendo ao cara, sendo que todo mês ele sabe que o dinheiro é para vocês cuidarem do Guarani e que todo mês ele tem uma contribuição e que no final, vamos lá, o prêmio principal na última parcela seja uma moto. Mas você conseguiu fazer um programa que durante 6 meses entrou dinheiro todo mês sem você estar aqui toda hora pedindo, tá? Fulano, tô com a rifa aí hoje. Aí daqui a 2 semanas, 3, 4 semanas, de fidelidade, é o que eu disse, fidelizar torcedor. Então, você pega, em vez de na semana que vem, tá lá de novo Samuel, atrás dos caras de novo para fazer a contribuição. E por que não fazer logo algo que assegure o cara que vai passar o cartão dele, que aí vocês estão tranquilos, que a partir daquele momento o torcedor vai ter o compromisso com o administrador do cartão do crédito, mais com o Guarani, porque o teu dinheiro já está garantido pro Guarani, e você tá lá com o cara todo mês concorrendo a vários prêmios, e todo mês está entrando dinheiro do Guarani. Vamos trabalhar com 200 pessoas. Como é que é feito o sorteio? Vocês criam uma maneira de fazer o sorteio, faz uma live, cria lá, bota um globo, faz alguma coisa, se não for pela Loteria Federal, como é que você fideliza o cara? O cara vai assumir um compromisso ali, não fica toda hora você tendo o mesmo trabalho, tá correndo atrás do cara, confeccionar bloco de rifa, fazer aquilo. Acabam sendo 5 rifas, 6 rifas, no período de 6 meses, que todo mês tu tem um valor lá garantido em conta. Eu acho que o Guarani os nossos clubes deveriam partir para isso. Você não acha não, Val? Acho sim. E agora você me deu uma boa ideia agora, viu, Delton? Porque eu acho que vou botar em pauta isso aí lá nas próximas reuniões aí já. E sorteio aí, até o Lorival dizendo que tem online, tem como fazer o sorteio online. Então eu acho assim, agora tem que passar a fazer isso, porque você não perde tanto tempo indo atrás dos caras. Você vai cuidar do futebol enquanto a arrecadação tá vindo todo mês. Penso eu. É uma boa ideia aí, viu, Delton? Vamos botar em pauta lá nas próximas reuniões. Aí já tem data marcada para a próxima reunião, Val? Primeiro vai esperar o Juraci chegar para você poder conversar com ele, você e o Samuel, e as próximas reuniões para definir como é que vai ficar esse futuro, esses últimos detalhes. Eu acho que o Juraci tá chegando sexta-feira. Segunda-feira a gente vai marcar uma reunião. Acho que talvez seja lá na loja dele. E aí a gente vai botar os pratos na mesa. A gente já tá montando assim já uma turma bacana aqui. Até essa ideia aqui do Delta aqui vai dar certo lá na reunião. Ô Val, com relação ao Campeonato Cearense do ano que vem, já esse ano termina, né? Um ano diferente, com eleições, daqui a pouco o pessoal se envolve aí, depois Copa do Mundo, quer dizer, o calendário do futebol brasileiro termina mais cedo, as competições do futebol brasileiro vão terminar mais cedo esse ano por causa da Copa do Mundo, e o Guarani já tem que se planejar para o Campeonato Cearense do ano que vem. Vocês já pensam, o treinador deve ser o Lamar mesmo? Vocês já conversaram alguma coisa nesse sentido? Marcos, terça-feira, quando o Anderson, né, da entrevista, o Lamar estava escutando a rádio no som do carro dele. E em seguida ele já parou lá na pizzaria. Então ele me abraçou e me agradeceu e deixou o nome dele em aberto, né? Então a gente só pode fechar com a parte do treinador, jogador, essas coisas, com a presença do Juraci também, né? Porque essa parte aí, como já foi a primeira reunião, foi para decidir, né? Presidência. E a gente já essa semana já vamos conversar já a respeito, porque tem que já nos programar, porque é como você falou, em novembro já tem que estar com o elenco já montado para dezembro, que é o período, né, de férias, e o pessoal fim de ano vai para suas residências, né, passar a virada de ano, e em janeiro já com o futebol cearense, né, o campeonato. Então a gente vamos sentar agora. Já tem gente esperando lá pra gente já conversar com. Tem umas 3 pessoas, só que eu não vou citar o nome agora. Tá me esperando lá na pizzaria já pra gente
começar a fazer as anotações, né, do que a gente vai se programando para. E esse encontro é hoje já? Já, só que assim, né, não é bem a reunião não, isso já é um encontro mais informal. Mais informal, Então tá aí, agradecer você, Val, pelos esclarecimentos ao torcedor rubro-negro e dizer que os microfones da Rádio Vale FM estão sempre à disposição, do Guarani também, de todos os torcedores do Leão do Mercado. Agradeço o espaço, Anderson, Marco, Delton, Lorival Leite, João Filho, e espero que a torcida, né, do Guarani nos apoie, né, porque assim, eu comecei ainda na Série C, né, na realidade eu fui só como patrocinador, na B já fui mais me envolvendo mais com a diretoria, né, e na A vamos ver se a gente faz um belíssimo trabalho aí, né, com a presença dos torcedores, nos ajudem, né, porque eu sou torcedor do Guarani e sempre quis ver o Guarani na elite, né, e já imaginou aí um Icasa e Guarani aí na Arena Romeirão, né, como vai ser bacana. Diz que ele tá levando um novo conselheiro lá pro Guarani, sabia, Marco? Tô ligado aí. Diz que Alexandre vai ser conselheiro lá. Está uma confusão dentro de casa grande. Ele disse: não, você vai, homem. Não tem nem perigo. E Alexandre tá na corda bamba, viu, mano? Alexandre grande. Alexandre tá lá nos escutando agora. Com certeza. O grande. Um grande abraço aí pra meu irmão Alexandre, torcedor do Icasa. Mas ele tem um sangue em vermelho. Tem uma tendência, ele né? Ele ajuda quando é preciso, né? Um grande abraço, Alexandre. Então, um grande abraço, Val. Obrigado por estar aqui conosco, batendo esse papo, justamente falando sobre o futuro do Leão do Mercado pra rádio e pra todo mundo, porque tá pelo TikTok, Instagram, Facebook, tudo que é de lugar. Boninho se cuida. A produção é essa, hein, Lorival? Que Boninho se cuida. Nunca vi tanta câmera na minha vida. Nem eu. Eita. JF, alegre-se, JF. Hoje é segunda-feira, vamos ficar animados, não, Delton Sá? Vamos pro intervalo. A gente volta já com Los. A hora do Timaço. 18h49. Vinheta nova. Vale Esportes, com o Timaço da Vale FM. A Prefeitura de Juazeiro não para. O programa Educa Juazeiro desenvolve ações que garantem o aprendizado dentro da rede pública através do investimento na infraestrutura das escolas e o monitoramento da gestão escolar. O programa também incentiva o uso de tecnologia pedagógica e prioriza a qualidade no ensino. Juntos, vamos elevar o patamar educacional do município. Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. A qualidade do Unimed Cariri se tornou referência em nossa região. Temos a maior e melhor rede de atendimento para a sua família e a sua empresa. São mais de 450 médicos de diversas especialidades.
mais de 150 prestadores entre clínicas, laboratórios e hospitais. Entre eles, o Hospital próprio Unimed Cariri, com uma estrutura completa, urgência e emergência clínica e cirurgia geral 24 horas. E o pronto atendimento pediátrico, que dispõe do que há de mais moderno para o atendimento infantil 24 horas na região. Tudo isso para cuidar ainda mais do Cariri. Unimed Cariri. Cuidar de você, esse é o plano. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. De volta pela Vale FM, também em nome da Comercial ZM, que é concessionária dos produtos Steel para toda a região do Cariri. Lá você encontra máquinas, ferramentas, EPIs e continua a campanha de promoção das motosserras Steel pelo menor preço na Comercial ZM, que fica na Avenida Padre Cícero 2370, ali pertinho do sinal do shopping. Telefone 3511-9550. Um abraço pra galera do Instagram, do... Cadê? Tá ali ainda? O Facebook, rapaz, né? Ali tá tudo ali? TikTok tá ali também. Lorival Leite. Marco Valério, eu quero falar da churrascaria Mão de Vaca. O melhor churrasco da região do Cariri, na churrascaria Mão de Vaca. Todo dia pra você aproveitar e comer bem na churrascaria Mão de Vaca, tem delivery. 988657741, Marco Valério. Mandar aqui um grande abraço pro nosso amigo Valdir da Paz, torcedor do Verdão do Cariri. Não, o Valdir não é torcedor do Verdão. Não, não, torcedor não é do Crato? É. Torcedor do Guarani, rapaz. E Delton. Essa conversa de pelado fica dizendo que o rapaz. E outra coisa, o apelido dele não é Valdir da Paz, não. E é Valdir de quê? Do Arenga. Rapaz. Gosta do Arenga, que tu é doido, mano. Um abraço pra Galego do Novo Juazeiro, obrigado, Galego. Neudo Monteiro, lá no Novo Juazeiro. Neudo, nunca mais vi meu amigo Neudo Monteiro. Neudo é torcedor Neudo é do Guarani. Delton, rapaz. Neudo é torcedor do Guarani. Ele é Verdão, rapaz. Igual a dona Marilene, lá no Espaço Verde. E o Rodney do Cariri aí? Rodney? Rapaz, o Levi disse que era um crime chamar Rodney boi de Rodney. Foi, ele mandou mensagem aqui, tava caguta. Encarnado e esculpido. Agora, Marco Valério, deixa eu te dizer um negócio. Eu recebi umas imagens, rapaz, do meu amigo Pipa Noé, Marco Valério, levando um gol. Rapaz, que é incrível. Pipa botou 2 cabas na barreira. Ó, Marco. E o cara narrando, viu? Pipa Noé botando os 2, botou um caba numa trave, botou outro na outra, botou 8 jogadores na barreira. E ainda foi gol. Veja aí no final aí, como foi o resultado, ó. 6, ó, vai pra bola. Ó, bota o narrador pra falar. Bota o narrador aí. Aqui onde tá o 3. Aí, ó. Aí o caba cobrou. Bateu! Tá lá dentro! Aí, ó. Rapaz, que golaço, hein? Quem cobrou a falta, né? O zagueiro peidado com Pipa! Pipa! Mais um! Rapaz, os cabas tirando onda com Pipa Noé, rapaz. Tinha 8 cabas na barreira, um do lado da trava, outro do outro, o cara chutou e fez o gol. Demais esse rapaz. Como é que pode, rapaz? Como é que pode? E aí, Rodinei? Boa noite, Marco Valério, boa noite, grande Delton Sá, amigos do Timaço da Vale. Eu queria só retificar aqui, meu querido Marco Valério e meu amigo Delton Sá, que essa comparação que vocês estão fazendo comigo de Rodinei, me pararam certas semanas aí, todos os dias aí me param, pois você não tem nada a ver com Rodinei. Agora, como você parece com o Davó do Bahia, o atacante do Bahia? É incrível, cara. Tu é a cara do Davó. Parece mesmo, hein? Rapaz, eu vou até olhar direto Eu não sei quem é Davó. Marco, eu posso é um atacante do Bahia. Inclusive, fez 2 gols agora no final de semana, viu? Escuta esse áudio aí, Marco, por favor. Mas mesmo assim, eu vou lhe dizer uma coisa.
Vaqueiro do meu sertão, você que é bravo e forte, se prepare para em outubro correr enfrentando a sorte. Na vaquejada depois da pandemia de Juazeiro do Norte. E lá você vai ver Josafá e Thier puxando o boi pra todo mundo, que é todo mundo vai ver. Isso é bom demais, porque o Guarani subiu pra primeira divisão. Essa boiada eu acho. A rima começou boa, mas terminou sem rimar. Não foi desafinada. Mas valeu pela tu sabe quem é aqui? Esse é boiador. Tiezão, é? Tiezão. Que aboiador. Ave Maria. Tiezão, rapaz. Mas, Valério, manda um abraço aí pra esse cidadão aí. Pedro Everton. Diz que é neto do meu amigo grande José Lima. Certo. Figura de que eu tive a honra de trabalhar e conhecê-lo. Mandei muito do Fuscazinha do seu tio, viu? Ah, José Lima, meu falecido tio já há muitos anos. Manda um abraço aí que ele escuta toda noite do Pedro Timaço da Everton, Vale, lá da rua José Teodoro do Nascimento, lá na Bertolândia. Grande abraço, hein? É filho do nosso amigo Marcos, que é juiz, é árbitro o grande Marcos, tá certo, tá certo. E da minha prima Valesca. Lembrando aqui que o ganhador da rifa do Boi.com foi o Nego Braz. Eu acho que eu mandei pra vocês. Passamos, foi longe, viu? Nego Braz, que foi jogador de casa do Guarani, ganhou R$100 mil. Tá aí as gargalhadas, como se diz. Coisa boa, parabéns a ele. E o Ademir do Casarão levou 200, viu, Marco? Muito bem, Deus. Cheguei lá hoje pra pagar, ele tava com os olhos cheios. O povo disse que assim, o rio só corre por mar. Só, Deus sabe. Cadê que dá pra liseira? Nós nunca. Tenha calma. Que o dia tá aí. Pois aproveite aí. O dia de vocês estão chegando. O dia estamos chegando, Você faltou essa aula de um filho. Bora, boi. Chama o Los, boi, vai. Vamos chamar o Lopes? Com aquele vozeirão de J. Rodrigues. Atenção, J. Rodrigues. Presta atenção, Se cuida, J. Rodrigues, pense nisso. Bora, chama o homem. Pois é, vamos pra capital cearense, onde se encontra lá o grande Quilmer de Campos. Fala, Luz. Grande, essa gravação eu pego ainda. Aliás, eu não sei nem quem é Luz. Um abraço, Marco Valério, um abraço, meu querido Delton Sá, amigos do Timaço, grande boi da rifa. Final de semana estivemos em Belém do Pará acompanhando o jogo do Floresta. E para quem achava que eu era o pé frio, o Floresta venceu, né? O Paysandu em Belém 1-0 e se livrou do rebaixamento. Já Ferroviário e Atlético do Ceará foram no vinagre. O Ferroviário perdeu de novo, o Ferroviário acabou perdendo para o Ipiranga de Erechim pelo placar de 2-1, jogo realizado no estádio Presidente Vargas, e o Atlético perdeu em Aracaju para o Confiança pelo placar de 1-0. Os dois clubes estão rebaixados para a 4ª divisão. No Ferroviário, teve uma folha alta de 400 mil, precisa se resolver essa história de quem fica e quem sai. Já em relação ao clássico, um clássico eletrizante, onde o Fortaleza poderia ter feito a festa em cima do Ceará. Chances de gols não faltaram. E foi pouco o placar para o Fortaleza contra o Vozão pelo placar de 1-0. O Fortaleza venceu, saiu da zona, é o 15º, o Ceará é o 14º. E no final de semana, o Fortaleza recebe o Corinthians aqui na capital e o Ceará joga contra o Bragantino em Paulista. Só que antes, no meio deste jogo, tem o jogo do Fortaleza contra o Fluminense do Rio pela Copa do Brasil. Jogo às 8 da noite no Maracanã, e no jogo da ida o Fortaleza perdeu pelo placar de 1-0. Com relação a treinador, o Ceará ainda não definiu. Marquinhos Santos foi demitido ontem após a derrota do Clássico pelo placar de 1-0 e o Ceará busca um treinador. O Hellman é uma opção. Falaram por aqui de Vanderlei Luxemburgo, que eu não acredito. O mesmo é candidato lá no Tocantins, a senador da República, se eu não me falha a memória. Falaram por aqui em outros artistas, em outros treinadores, mas por enquanto preto no branco nenhum. Ao vivo, Fortaleza, foi Quilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Valeu, Quilmer de Campos, aqui no Vale Esporte do Timaço da Vale FM, Marco Valério. Vamos embora, Delton. Eu tô doido pra ir, Marco. Mas antes, vamos ouvir a Luísio Vilar, que vai falar da decisão que teve lá em Missão Velha, e casa e
Campo Grande. Eita, como foi? E deu Campo Grande, Delton Sá. Pois Parabéns é, ao Suarez e companhia. Campeão da Copa Sul, que Sub-18 lá em Missão Velha, bateu o Icasa por 2-0. Esse jogo aconteceu no último sábado, às 3h30 da tarde, lá no estádio Dantão. Infelizmente, o Icasa não foi bem, até porque, né, Marco? Ele mal treinou, 2-0 foi o placar do jogo. Não treinou, mas não chegou até a decisão? Não, chegou, mas na semana passada, Delta, enquanto o Campo Grande treinava, o Praxidão ainda estava passando por aquelas... Estava interditado, na verdade, né? E acabou que... Aí quer dizer que o time eles não treinaram treinou? 2 vezes apenas. E nem todos os jogadores foram para esses treinamentos. Até porque tem jogadores de fora que jogam no Icasa. Não, como é que vai por uma decisão? Foi o professor que destacou isso. Ei, vamos ser honestos, tá bem organizadozinho, tá? Esse time do Icasa. Você tá aí com um miguezão aí. Porque uma decisão e o time não treinar, pelo amor de Deus, 2 vezes né? apenas, e não foram com todos os jogadores, né? Mas enfim. E o Sub-17 ontem, jogando pela manhã lá no Praxedão, pelo Sub-17, empatou 1-1 com Vasco Cariri. Jogo que aconteceu ontem às 8 horas da manhã. Isso, da Copa da Liege. Sub-17, então o Sub-17 empatou 1-1, o Sub-18 perdeu a final 2-0. Agora o JF tá com semblante mais conversando com o Boi agradável. Depois chegou ali, né? Que antes ele tava muito sisudo, né, Madruguinha? Tá perguntando aqui. Tava muito sério. Marco Valério, veio um pra você ali. Sim. Foi Arlindo mandou dizer ali que muito obrigado, Arlindo. Vieram 4 aí, certo? Disse que veio um pra você. Eu não sei quem ficou sem. Eita. Porque alguém vai ficar sem. Não, eu vou fazer igual a história do sorteio da camisa do Campo Grande, pode ser? Pode. Pronto. Então eu vou abrir mão já. Como eu fiz e vou me excluir, exatamente. Como eu e João Filho nós fizemos. Eu, João Filho e Delton vamos abrir mão eu do nosso. Eu não vou abrir mão hoje, não. E não, Delton? Não, que conversa então, pronto. é essa? Eu vou abrir mão do meu sanduíche. Você merece. Então eu e João Filho vamos abrir mão. Fechado, JF? Não precisa de João Filho, não. Não? Só um, basta um. Então pronto, eu estou... Não, abro mão. Já pode ser. Tu tá se escalando, Tá se escalando. Nós já tiramos tudo a jogada, cara. Tu já tá fora. Tu já tá fora. Não, é sério, brincadeiras à parte, eu abri a mão a minha. Tá bom, mas manda um abraço. Em favor do colega. Manda um abraço pra Gilberto. Manda um abraço pra Gilberto, segurança lá do shopping. Grande Gilberto. Tá tirando onda com boi aí. Qual é o time que Gilberto torce, que eu não sei? Eu acho que Gilberto é corintiano. Ah, tá certo. Acho que ele é corintiano. Deixa quieto, eu tô dizendo que é corintiano. Ele é corintiano, né? Mas é corintiano. O boi fica aqui querendo mandar no coração do rapaz. Por isso que ele tá tão fica querendo mandar no coração do rapaz. Manda um abraço pra Popó também. Ele tá querendo dizer que Gilberto tá aqui. É vascaíno, não, ele é corintiano. E Popó? Popó, rapaz. Corintiano também. Corintiano também. Popó é corintiano, Pois manda um abraço pra Júnior da Renovo. Júnior da Renovo, que é vascaíno. Não, flamenguista. Não, ele seu Gilberto, torcedor do Vasco. Não, flamenguista. E já disse que o Flamengo ia ganhar tudo agora, porque é assim, Gilberto, o Flamengo não pode ganhar um jogo, vai ganhar tudo, né? O pai de Júnior aí vinha pedalando, você sabe que o pai de Júnior pedalava muito, seu Gilberto, né? Aí um homem pedalador. Aí ele vinha na bicicleta e eu passava. Fala, vascaíno, ele é a mãe. Delton, não é por nada não, mas João Filho, que tá na mesa de som, já se levantou. Isso quer dizer que... Vamos embora que tá na hora. Um abraço, boa noite. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9, Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Fazendo no processo de pagamento dos programas sociais do governo federal. Nós temos o cadastro único aí como plataforma base, aí é o banco de dados, né? Onde é a porta de entrada para os benefícios sociais,